para transmitir aquilo que o Espírito Santo quer que nós falamos aqui nessa noite, continuar falando sobre o discipulado, né? E outra coisa, o nosso pastor chegou essa de manhã, já mandou um áudio, né? Acho que já estou lá no 24 horas, mas assim, chegou assim, da Somália, né? Um lugar mais tenso, lugar que estava mais momento de guerra ali, mas não cesse de continuar orando, irmãos, para que, né, ele vai passar em algum outro lugar agora, ainda vai ficar essa semana toda lá, né, para que o Senhor continue usando ele ali, levando ele nos lugares certos que precisa levar. E ele, né, vai falar para nós domingo, no dia 29, quando ele chegar. Ele disse, não, deixa que eu mesmo vou falar. Ele está assim, ele falou, foi diferente dessa vez na Somália, foi diferente, está sendo diferente essa viagem missionária agora, como as outras foi bênção, mas essa está sendo diferente, uma experiência nova. Eu sei que agora é a hora de o Senhor ganhar a Somália, eu sei que... Então ele está com muita convicção de muita coisa que aconteceu lá, né? Ele vai estar falando conosco assim que ele chegar, mas não cesse de orar, né, por ele, pela pastora Li, pelo Marcelo, hoje mais o pastor Ebim foi para frente lá, para onde eles iam, lá para Sudão do Sul, né? E que o Senhor esteja com eles lá também. Estão muito assim, com a expectativa boa no coração. Então o Senhor tem feito. Eu sei que Ele está com pressa de algumas coisas, e por causa da volta dEle, e algumas coisas precisa andar mais rápido nesses dias, né? E Ele tem feito isso no nosso meio. Amém? Pela misericórdia dEle. E nós falamos em 2 aulas passadas, sexta-feira atrasada e sexta-feira passada, como se comportar como um discipulador, como caminhar como um discipulador. E sendo ao mesmo tempo eu falo discipulador, ao mesmo tempo eu falo você como discípulo. Como eu falei na outra aula, é uma via de mão dupla, onde você cuida de alguém e é cuidado por alguém. E o bom da caminhada do discipulado é isso, né? Que aquilo que você recebe, você transfere a outros, né? Aquilo que você planta no seu discipulador, você colhe dos seus discípulos. Então é uma via de mão dupla, né? Você vai ser só um bom discipulador a partir do momento que você for um bom discípulo. Então, assim, você planta aqui, colhe aqui, aquilo que você planta, você colhe. Então, por isso é o crescimento, irmãos. Por isso há um crescimento maravilhoso em relação à caminhada com o entendimento do discipulado. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o discipulado, o desafio de seguir, né? O discipulado, o desafio de seguir. Esse material aqui já é um material, irmãos, que eu e o pastor Jonas trocou algumas figurinhas, porque ele também falou há muito tempo lá na MCM sobre discipulado. O pastor José pediu para ele, né, falar lá um pouco, dar algumas aulas. A gente vai falando algumas coisas com ele, ele vai falando algumas coisas conosco, e nós vamos crescendo junto aí. Mas é isso aí mesmo. Glória a Deus. Pastor Ledilson, João, Evangelho de João, capítulo 13, no verso 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Jesus como exemplo, irmãos. Em tudo Jesus é o padrão nas nossas vidas, né? Em tudo Ele é um padrão. Em tudo Ele foi perfeito, em tudo Ele foi excelência, em tudo Ele é o nosso modelo. Nós anotamos aqui algumas coisas onde eu falo assim: Jesus, enquanto homem, ensinou o caminho da cruz e não do trono. Ele ensinou os seus discípulos a tomarem a toalha e não o trono. O ministério que Jesus deixou para eles foi o ministério da toalha, né? E não o ministério não para que nós brigamos por causa do trono. O discipulado é isso, irmãos. Jesus como padrão, nós como discipuladores, nós devemos seguir justamente esse exemplo, que é o ministério da toalha. Qual que é o ministério da toalha? É o ministério de servir, né? O que ele quis ensinar? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, né? E nós vamos caminhando como homens de Deus e mulheres de Deus, e o Senhor vai acrescentando algumas coisas na nossa vida, e às vezes nós achamos que crescemos um pouco, e às vezes muda esse entendimento dentro de nós, e nós vemos muitos homens de Deus errarem nessa caminhada, com esse entendimento, né, com essa inversão de entendimento, onde ele preocupa muito mais com o trono, né, muito mais
você governar, muito mais como sentar no trono, como servir, do que servir. Assim que nós chegamos aqui, irmãos, alguns aqui lembram, nós estávamos orando aqui, né, nesses horários das 24 horas, mas foi bem recente, eu estava orando ali, e quando eu olhei aqui para o púlpito, o Senhor me deu um entendimento, onde Ele me deu uma direção, e Ele disse que era para mim fazer algo profético aqui, nós fizemos numa quarta-feira, e foi um momento muito forte. Eu fui ali naquela mulher que loca móveis para a festa, e nós trouxemos uma cadeira parecida com um trono, e nós colocamos um trono aqui, um tapete vermelho, e ele disse assim que durante anos o homem governou neste lugar, ele tirou ele do lugar, tirou Jesus do trono, tirou Jesus do lugar dele, e assumiu este lugar, e ele queria esse lugar de volta. E naquele dia nós fizemos um ato profético aqui, devolvendo este lugar para o Senhor Jesus, o lugar que é dele, ele é o cabeça desse lugar. Então ele é o centro, ele é tudo neste lugar. Por isso, naqueles dias nós fizemos aquele ato profético que foi tão forte. Ele falou, olha, o homem me tirou de cena e passou a governar. Então, irmãos, isso aí é um risco que nós temos como homens de Deus, e que vai caminhando no ministério, o ministério vai crescendo, e nós corremos um grande risco de querermos isso. Às vezes, sem perceber, nós vamos tirando Jesus de cena, nós vamos tirando Jesus do lugar dele, e vamos tomando o lugar de Jesus. Isso é algo muito sério, e que o Senhor guarde nossa vida. E quando nós caminhamos dentro do entendimento do discipulado, Ele nos ajuda, Ele nos blinda em relação a isso. Porque nós entendemos isso aqui, que nós acabamos de ler agora, João 13:5. Né? Que Jesus ele veio para servir. Ele não ficou preocupado com trono, com posição, reputação, né? Mas Ele veio para servir. Foi o que Ele fez aqui. Então, assim, a autoridade, aqui está escrito assim, Jesus só exigiu a autoridade dos seus discípulos após a cruz. Foi o que eu coloquei. Jesus só exigiu a autoridade dos seus discípulos após a cruz. Sabe, irmãos, nós fomos chamados como homens de Deus e mulheres de Deus para ir para a cruz. Nós somos muito ministrados sobre isso aqui em relação ao nosso pastor. Ele nos desafia muito a ir para este lugar. E servir é um pouco disso. Servir é um pouco disso. Então nós estamos aqui para servir. Você está aqui para servir aquela pessoa que o Senhor confiou em você para você cuidar. Falei algo aqui na sexta-feira passada, que nós como discipuladores, nós temos que ser um facilitador para fazer com que nossos discípulos, aquelas pessoas que Jesus confiou a você, cumpra a carreira deles em Cristo Jesus. Não preocupe com o seu ministério. Isso vale para você como discípulo e para você como discipulador. Você também como discípulo tem que fazer de tudo para que o seu discipulador cumpra a carreira dele. Aquela pelo qual Jesus tem para a vida dele. Aquilo que você puder facilitar servindo ele para que ele cumpra a carreira dele, você também está cumprindo a sua carreira. E você também, como discipulador, faz o mesmo com o seu discípulo. Então é uma vertente onde todo jeito depende de mim. Tanto para com o meu discípulo, tanto para o meu discipulador. Todo jeito eu tenho que ser um facilitador. E isso eu faço isso como? Servindo. Ensinando para eles o ministério da toalha. Ou eu praticando, na verdade. Então o Senhor está nos levando para este lugar. O discipulado durante anos, irmãos, foi muito difícil entender ele, porque como ele foi introduzido há anos atrás, e o discípulo tinha que ir lá e abrir a porta do carro para o discipulador, lavar o carro do discipulador, põe um tapete vermelho para ele passar. Então, com aquele entendimento errado, que o discipulador tinha que ser servido. E isso não é errado, o seu discípulo servir, nem você servir o seu discipulador, mas com o coração reto, com o entendimento correto. Eu vou servir ele por causa de um coração grato. Não é por causa de outro, eu quero servir ele. Não é nada que está sendo imposto sobre a minha vida. Não é nada que está sendo empurrado sobre a minha vida. Mas eu tenho um coração tão grato que eu quero, o mínimo que eu posso é servir ele. Então é esse coração que nós precisamos ter. Entendeu? Que Jesus está nos ensinando aqui. Amém?
O ministério, então, que nós precisamos buscar é o ministério da toalha. Que fala assim, vou só voltar aqui o versículo. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então nós precisamos nos cingir com a toalha, como discipuladores. É isso que o Senhor está nos chamando para esses últimos dias. Estamos aqui simplesmente por causa desse propósito. Servir, servir e servir. Se nós servirmos tudo perfeito, tudo certinho, irmãos, e fomos considerados só como servos, o Senhor na vida para nós ainda fala assim, olha, você é um servo inútil. Você é um servo inútil. Entendeu? Então nós temos que andar além disso. Nós temos que ser além disso. E eu volto a repetir e vou repetir sempre. O discipulado, irmãos, não adianta eu vir aqui só na teoria. Não é isso. Você precisa desenvolver isso, começar a desenvolver isso. Ele é muito mais uma experiência pessoal sua com o seu discipulador ou com o seu discípulo do que propriamente dito o conteúdo aqui. Eu volto a repetir. Como foi que o pessoal do EIFOL vem ministrar para nós aqui? Eles citam os versículos, tudo baseado na Bíblia. Mas 90% das ministrações deles são experiências que eles têm, ou que eles teve ao atender alguma pessoa, ou a orar com alguém. Então eles contam mais experiência deles do que propriamente dito o conteúdo. E no discipulado não é diferente. Eu tenho as minhas experiências, você precisa ter a sua experiência. Porque não adianta a gente vir explicar, se você não experimentar. Então, abra o seu coração, para que você fale, eu vou ser um discipulador, eu vou ser um discípulo. Eu quero andar nesse nível de paternidade, eu quero andar nesse nível de entendimento. Eu quero reproduzir aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que tenho investido na minha vida. Falamos também na última aula em relação a Paulo e Timóteo, como ele falou, aquilo que de mim recebeste, ensinaste a homem, né? Íntegro, temente a Deus, homens que realmente querem as coisas de Deus. Ou seja, transmite isso a eles, passa isso a eles. Recebeu, passou. Ontem nós falamos lá na chácara, né? Que nós possamos ser um rio, né? Onde passa, nós somos uns rios e sacia a sede de outras pessoas. Que nós não possamos ser uma represa, muito menos poços, que a água chega e para. Não, que nós possamos ser rios. A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Certo? Quanto mais você transmite, irmãos, aquilo que Deus tem dado a você, a outros, mais você recebe. Interessante, por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então é uma vida de muito mais de dar. O discipulado é muito mais entrega. Certo? Você é muito mais dar do que você recebe. Amém? Amém. Princípio. Não há como ter autoridade se não estou debaixo de autoridade. Judas, pastor Ledilson, capítulo 12, no verso 13, vai falar um pouquinho sobre isso. Judas. Muito importante isso, irmãos. Qual livro? Judas. Tem aí? Estes homens, 12, 13? Isso. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Amém. Estes homens são como rochas submersas, está falando a palavra, né? Em vossas festas, fraternidade, né? Banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Agora aqui está, pastores que a si mesmo se apacentam. Irmãos, o discipulado, ele é para quebrar isso na nossa vida. Nós somos muito bons para nos pastorearmos a nós mesmos. Sim ou não? Quando nós chegamos a pedir ajuda, é porque o negócio já está lá embaixo.
É porque já foi muito tempo. Quando eu chego a gritar, principalmente os homens, as mulheres gritam mais rápido. A gente vê aí, qualquer coisa, ela já levanta a mão, pede socorro, as outras vêm, abraça, ajuda ali. Mas os homens, eles demoram mais a pedir socorro. Eles têm um entendimento que quanto mais maturidade eles têm na palavra e vai crescendo em Deus, eles conseguem se pastorear a si mesmos. E é um engano. É um engano. Ninguém consegue se apacentar a si mesmo, a pastorear a si mesmo. Você precisa do outro. O outro precisa de você. É como rochas submersas, está falando a palavra aqui. Né? Então, assim, você precisa de alguém. Não se engane. Pode ser o pastor com a igreja, né, numerosa. Ele precisa de, se possível, 2, 3 discipuladores. Um é pouco ainda, se ele for ter um entendimento correto. Quanto maior o ministério que você tem, que Deus confiou a você, mais você precisa de um pastor na sua vida, de um discipulador na sua vida. Quanto mais Deus confiou algo a você, mais você precisa de alguém para ajudar você a blindar isso e cumprir sua carreira. Irmãos, o segredo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus é aqui, ó. É não andar só. Você não pode andar só. Nós falamos na aula passada sobre a independência, né? A independência é o quê? É alguém que tem dificuldade de submeter a alguém. Ele tem esse espírito de querer andar só. Não, eu ando independente. Eu consigo andar só. Eu sou um homem de Deus, conheço a palavra, a Bíblia fala comigo, né? Eu tenho o Espírito Santo, eu jejuo, eu oro, né? Eu já tenho uma bagagem espiritual na minha vida, eu consigo caminhar. Eu não preciso mais de alguém acima de mim. Ele está enganado. E um engano muito grande. Aí que você precisa de alguém para te pastorear. Se alguém que precisa de pastor, é pastor. Pensa um povo que precisa de ser pastoreado, é pastor. Eu falo isso aqui sem medo de errar. E sem nenhuma heresia. Se alguém, um povo que precisa de pastor, é pastor. A multidão vem, suga ele tudo que ele tem. Sim ou não? Suga tudo, chupa todo o caldo. Aí, muitas das vezes, quando não tem caminhado dentro do princípio de honra, pega o bagacinho da laranja que chupou ali, troca e fala, me dá uma laranja nova agora. Próxima. Entendeu? Se nós formos ver, os irmãos, o quanto tem de pastores feridos nesta nação brasileira hoje, eu não ando, só fico mais aqui, mas a gente tem informações. Via MCM, a gente está muito perto ali. Pastores feridos, machucados, desistiram do chamado, desistiram do ministério, frustrado. Sabe por quê, irmãos? Andou só. Andou só. Pastores que tinham igrejas de renome no Brasil, grande. Frustrou. Conhecemos um, com o pastor Ledilson na época, a gente estava em Goiânia, né? Foi pastor de, acho que 7 igrejas em Brasília. Por final, irmãos, ele não aguentava nem falar em gente. Começou a mexer com outro negócio e tal. Falava de igreja para ele, ele sabia muito. Eu sei muito. Tudo que você falava com ele, ele sabia mais do que você. Andou só. Não cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Não cumpriu o chamado. Porque andou só. Pastor precisa de pastor. Não se engane. Não tenta andar só. Não tenta se apacentar a si mesmo. É um engano. Nós precisamos ser cuidados. Você precisa ter alguém para você abrir seu coração, falar suas mazelas. Você precisa recorrer a alguém. Não se apacenta a si mesmo, isso é engano. Então essa independência, ela te leva para um lugar muito ruim. E corre um grande risco de você não cumprir a carreira que Deus tem para você. Por isso nós temos falado, gente, vamos andar perto. Vamos andar perto. Não fica só aí.
Vamos andar perto. Sabemos que estamos no século XXI, a correria para todo mundo tem trabalho, todo mundo tem seus afazeres, mas não tem como, irmãos, não tem como andar só. O que é ser um discípulo? O que é ser um discípulo? Alguém sabe responder aí? Do seu jeito mesmo, do seu entendimento? Seguidor. É aquele que segue alguém, aquele que segue a Jesus Cristo, um seguidor. Isso é o ser um discípulo. Notamos aqui, ser crente não significa ser discípulo, embora os cristãos sejam membros do reino de Deus. Então, você ser crente, irmãos, não significa que você é um discípulo. Você pode nascer de novo, pode cumprir toda a sua carreira, até Jesus te levar e você não foi um discípulo. Pode. Muitos fazem isso, porque não tinham entendimento. Por quê, pastor Wender? Porque você foi um cristão que viveu só no nível da salvação. Você não seguiu Jesus. Você não permitiu Ele te dominar, Ele te governar, Ele te direcionar. Você limitou Ele na sua vida. Por isso que ser discípulo é ser um seguidor. Às vezes Ele falou, larga tudo que você está fazendo aí agora e vem para uma reunião. Ou larga tudo que você está fazendo aí agora e me segue aqui nesse caminho. E a pessoa, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque nós é bom de argumento, né? E não vamos. E aí ele vem com outra oportunidade e nos convida para algo de novo. Nós vamos de novo para ele e falamos, não, eu não posso agora porque eu estou muito cheio de trabalho, eu sou o provedor da minha casa, eu sou pai de família e tal. Então, assim, nós somos bons de argumento e não seguimos ele. Aí amanhã ele chama a nossa senha, aí vai para o céu, mas não foi discípulo. Não cumpriu 1/3 daquilo que era para ele, que era o desejo dele para cumprir na sua vida. Porque ser discípulo, irmãos, é seguir ele. Ser discípulo é ser desafiado a todo momento a fazer algo que eu não quero. Dizemos assim. É fazer algo que está contra, às vezes, até minha vontade humana. Mas você fala, não, eu não mando mais em mim não, agora eu vou. Aí nós vem aqui no louvor e fala, olha, se ele me chamar eu vou, se ele me acordar de madrugada, tem um louvor aí que fala, se ele me chamar eu vou, e eu vou, assim, né? Vou correndo por teus braços, né? E aí às vezes ele fala, então vem mesmo agora, vamos ver se vem mesmo. Aí não vou não. Às vezes eu correr para o braço dele, evangelizar alguém naquela hora, correr para o braço dele, ir lá no presídio. Às vezes correr para o braço dele é levantar de madrugada e ficar ouvindo um casal ali até resolver aquela situação, até quase amanhecer o dia. Isso é correr para o braço de Jesus, irmão. Aí você fecha o olhinho aqui e fala, eu vou, e ele está lá, será que vai mesmo? Será que ele vai me seguir? Ou ele só vai até onde ele quer ir? Sabe, então ser discípulo, irmãos, é ser desafiado a crescer mais. É menos de nós mesmo e mais dele. Ser discípulo é isso. É falar, não, da agora para frente eu sou um escravo de orelha furada. Eu não tenho mais domínio sobre mim. Agora, o que é meu ficou para trás e agora eu estou pronto. Eu tenho, agora sim, não quer dizer também, irmãos, que você está pronto. Mas ele vai te preparar. Ele fala que aquele que ele chama, ele capacita. Certo? Não fique olhando para as suas limitações para você o seguir. Ele só disse assim para o Pedro, ó, larga tudo que você está fazendo aí, Pedro, e me segue. Certo? Não tem muito argumento, irmãos. Quando ele fala, larga tudo que você está fazendo e me segue, é porque tem que largar mesmo. Olha, larga tudo aí, vem fazer um curso de teologia e se prepara, e aí sai assim com sapatinho de fogo. Agora que você estiver cuspindo fogo mesmo, aí você me segue. Não, irmãos. Larga tudo que você está fazendo aí e me segue. É na caminhada, é no seguir Ele que nós vamos crescendo. É no seguir Ele que Ele vai nos capacitando. Mas você tem que ir.
Eu nunca me sinto capaz, irmãos, entenda bem, não é dando uma de coitadinha aqui não, nesse espírito de coitadinha, não tem isso não. Mas de estar aqui falando para vocês, não. Mas eu estou tentando seguir Jesus. Tem muitos homens de Deus aqui, muito melhor, mais capacitados. Mas eu estou tentando seguir Jesus. Eu sei que vocês também estão. Então, ser discípulo é isso. Seguir a Cristo implica em aceitá-lo como Senhor. Significa servi-lo como um escravo, como eu falei. E tudo isso por amor e gratidão, por uma consciência de tudo que Ele fez por nós. Isso implica em quê, irmãos? Amor. Amor. E segundo, gratidão. Eu não canso de dizer que nós temos que ter um coração grato. Praticamente todas as reuniões, quase todo momento que nós estamos, se estão direcionando, se a gente está ali na direção de uma reunião, alguma coisa, eu falo no final, gente, vamos fazer pelo menos 2 minutos de oração de gratidão. Porque isso agrada o coração de Deus. Quando você abre mão daquilo que você está fazendo para segui-lo, você está dizendo para Ele, eu amo o Senhor, e eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor fez por mim na cruz. Você está dizendo, obrigado, tudo que eu fizer ainda é muito pequenininho para lembrar de onde o Senhor me tirou. Você quer ver se você tem um coração grato como crente? É só você lembrar de onde Jesus te tirou. Na hora pluga a luzinha assim, né, pastora Divina? O testemunho da pastora Divina é muito forte, irmãos. Eu sei que ela já falou ele aqui, mas o Senhor vai dar a oportunidade para ela falar ele de novo. Tem muitas pessoas novas que estão aqui na igreja que não sabem. E quando ela fala de onde Jesus tirou ela para a gente, você vê que Jesus vem na hora, na presença de Deus. Ela sabe de onde Jesus tirou ela. E cada um aqui sabe. Então, automaticamente gera em nós o quê? Gratidão. A Jesus, obrigado. Obrigado. Então eu quero seguir o Senhor. Lucas 6, 46, pastor Ledilson. Onde o Senhor fala alguma coisa a respeito disso também. Dentro de fazer a vontade do Senhor. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Porque chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Entendeu? Ser discípulo é isso. É fazer aquilo que Ele nos manda. Nós não podemos dizer, o Senhor é meu Senhor. O Senhor é meu Senhor. Mas na hora que Ele pede você para fazer algo, você não faz. Eu não faço. Então Ele não é meu Senhor. Ele só é a primeira parte, Salvador. Nós temos um lema aí um linguajar de crente que recebe o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Muitas vezes nós só queremos Ele como Salvador, mas não queremos Ele como Senhor. Porque a partir do momento que Ele é Senhor, você tem que se tornar um seguidor dEle. Nós temos que seguir o nosso Senhor. Nós temos que ser direcionados pelo nosso Senhor. Barulho. Incomoda. Barulho. Isso aqui é um pouco grande, eu não vou pular isso aqui. Eu coloquei aqui alguma coisa. Tenha em mente, evangelismo e discipulado são coisas totalmente distintas. Entre o novo nascimento e a conversão, existe um caminho chamado discipulado. Eu nasci de novo. Que está dizendo, entre o novo nascimento e a conversão, há um caminho. E esse caminho é chamado de discipulado. Eu nasci de novo, mas agora eu entro no processo de conversão. Então, nesse interino aqui, abre parênteses, existe algo chamado discipulado. Conversão é o quê? Conversão é quando eu estou indo numa direção e, de repente, eu me converti à direita ou à esquerda. Então, eu começo um processo na minha vida que eu não praticava antes, que eu não tinha antes na minha vida. Eu nasci de novo, me deu uma condição agora para começar uma caminhada em Cristo Jesus. E dentro desse processo,
entra o discipulado. Todo dia, irmãos, nós temos que converter alguma coisa na nossa vida. 30 anos de cristão, de crente, 40 anos de crente, você tem coisa para converter na sua vida, eu tenho coisa para converter na minha vida. Nós temos coisa para converter na nossa vida. Então, isso entra o discipulado. Por isso que é desafiador alguém olhar nos seus olhos e se disciplinar, te confrontar, né? Te apontar o caminho. É desafiador, irmãos, mas é necessário para que nós crescemos. É necessário para que nós crescemos. Sabe, eu queria desafiar você a realmente aceitar isso no seu coração, a começar a colocar em prática. Tem algumas pessoas que já têm colocado isso em prática, porque é como eu digo, se você não colocar em prática, irmãos, vai ser apenas teoria e não vai funcionar. A palavra do pastor Ledilson aqui domingo, né? Eu tenho muito entendimento, eu vou gerando muito entendimento em minha mente, né? Eu conheço tudo, eu tenho pós-graduado nisso, eu sou pós-graduado nisso, doutorado nisso, mas se eu não colocar em prática, não vai funcionar. E às vezes eu não entendo muito, eu sou só prático, não entendo muito o que realmente você está falando aí, pastor Enda, mas eu vou começar a praticar na minha vida, e de repente você vai ver que funcionou. Aí você vai falar, e como funcionou? Eu não sei não, mas eu sei que funcionou. O teórico sabe como funcionou, mas o dele não funciona. E você não sabe como funcionou, mas o seu funciona. Por quê? Porque você obedeceu e você colocou em prática. O segredo está na obediência e praticar. A fé, ela nos desafia justamente a isso. A caminhar em algo que eu ainda não estou vendo, mas eu creio, por isso eu vou caminhar. Se o Senhor tem trago essa direção para nós, é porque nós precisamos caminhar em cima disso. É para você crescer. É uma ferramenta de crescimento e maturidade para a sua vida. Quem é pai e mãe aqui, sabe o que eu estou falando. Antes de você ser pai ou mãe, você tinha um outro entendimento. Mas a partir do momento que nasceu, ali, igual o Marcelo está lá agora, mas Franciele, como é o nome dela? Franciele mesmo, né? Está lá corujando agora, feliz da vida, pondo no zap aí para nós corujar aquela menina linda que nasceu. Eles agora, a partir de hoje ali, irmãos, eles já têm um novo entendimento. A maturidade chegou naquele casal a partir de hoje. Por quê? Porque agora eles têm mais responsabilidade. Eles vão agora ver qual é o preço. Eles vão lembrar agora do que a mãe deles passaram com eles. Vão saber o que é isso agora. Entendeu? O discipulado não é diferente. Você só vai saber o que um pastor passa a partir do momento que você cuida de alguém. Ao contrário disso, você nunca vai saber. Ah, não, a vida dos pastores é muito fácil. Pega alguém, ama ela e pastoreia ela. Aí você vai saber um pouquinho o que é isso. Você vai amar, e às vezes a pessoa vai dar um tchauzinho para você, vai embora, outra hora ela vai teimar com você e tal, e tal, tal. Você vai saber um pouco o que é isso. Mas com isso, vai gerar maturidade na sua vida. E você não vai ser um crente de banco. Pior lugar de um crente é ser um crente de banco, aonde ele não frutifica. Aquele galho que não dá fruto, o Senhor corta. Por quê? Porque ele fica sugando, né? O pastor Lucas falou para nós aqui sobre isso. Aquele galho que não gera fruto, que não dá fruto, ele vai sugando as outras partes da árvore. Então, assim, é crente que não dá fruto, crente que não quer cuidar de ninguém. Eu costumo dizer que esse crente é um egoísta espiritual. É o mindar. Só quer receber. Ora por mim, irmão. Ora por mim, pastor. Aí você, está orando por quem? Sanguessuga, pastor Geraldo, justamente. É o dá, né? É o sanguessuga, né? Dá e dá. Entendeu? Por quê, irmãos? Porque daqui 30 anos ele está do mesmo jeitinho. Dá de novo. Dá. Né? Por quê? Porque ele não aprendeu a dar, ele não aprendeu, ele não cresceu. É o galho chupão. É o galho chupão. Isso aí foi o pastor Lucas mesmo falou. Galho chupão. Né? Por quê? Porque ele suga toda a energia, toda a vitamina da árvore ali. Né? E não dá fruto. Então nós precisamos dar fruto. Precisamos de cuidar de gente. Senão você nascia de novo, Jesus ia te levar para o céu. Por isso ele deixou você aqui mais uns dias.
É para você passar para alguém aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele tem acrescentado na sua vida. E com isso, irmão, sabe por que muitos crentes não crescem? Porque está entupido de palavra. Aí não passa ela para ninguém, o negócio vai enchendo a tampa assim, ó, igual um tambor cheio de água. Ele não passa essa água para saciar a sede do outro, aí vai enchendo o tambor dele. Não transborda, né? Então não tem como crescer. Então você precisa passar para outras pessoas aquilo que o Senhor tem confiado a você. Amém. É necessário, irmãos. Amém. Por isso que isso é simples de discipulado. É passar para outra aquilo que você recebeu. Não inventa moda. Você não sabe tudo, nunca vai ter a resposta para tudo e nem deve. Mas só passa para as pessoas aquilo que você tem. Aquilo que Deus confiou a você. Que é algo lindo. O que Ele confiou a você não confiou para mais ninguém. Milhões e milhões e milhões de pessoas, aquilo que Ele deu para você é só para você. Mas para você passar para alguém. Quanto mais você passa isso para outras pessoas, mais Ele acrescenta na sua vida. Você passa e Ele acrescenta na sua vida. Você passa e Ele acrescenta na sua vida. Pastor Leandro está na batalha aí, irmãos, com o irmão Zé. É um discípulo dele aí. E ele falou para Jesus que esse homem vai para o céu. E eu acompanho ele um pouco de perto. E tenho visto o preço que ele tem pago pela vida desse homem. Mas ele falou, esse homem vai morar no céu. E vai mesmo, irmãos, que ele determinou. Sabe, ele está ali praticamente todo dia. Aquele homem. Levando ele a perdoar, levando ele a entender o novo nascimento. Né? Viveu uma vida praticamente, esse homem, irmãos, com a religião. Filho, né? Conhecia a palavra de Deus, a família ali no contexto. Mas se o pastor Leandro não pega firme com ele, ele ia para o inferno. Porque ele não queria liberar perdão, ele não queria. Então, assim, passando para aquele homem aquilo que ele tem recebido. E tem sido um preço, irmãos. Mas, assim, vale a pena. Se Jesus levantou o pastor Leandro nessa terra só para levar aquele homem para o céu, e encerrou o ministério dele, será que valeu a pena? Às vezes Jesus te levantou nessa terra só para ganhar uma pessoa para Jesus, para Ele. E você encerrou seu ministério. Chega lá no céu e fala, entra para o gozo, servo bom e fiel. Aquilo que eu pedi você para fazer, você fez. Aquilo que eu mandei você fazer, você fez. Pronto. Então nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Nós precisamos transmitir a outros aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Amém? Amém. Decida pagar o preço para que haja mudanças reais na sua vida e na vida de outras pessoas. Acabamos de falar isso aqui agora. Decida pagar um preço para que haja mudanças reais na sua vida e na vida de outras pessoas. Paulo, irmãos, é outro exemplo maravilhoso que nós temos de discipulador. Né? Ele falava que aqueles por qual ele tem sofrido dor de parto, né? Até que sejam neles Cristo formado neles. Qual que é o momento que você, até quando você vai interceder pelo seu discípulo, para aquele que Jesus confiou a você? Até ser Cristo formado nele. A hora que você vê na vida dele as atitudes de Cristo perfeitamente, aí você está começando a ser um bom discipulador. Aquele discípulo que você pegou, ele não conhecia Jesus e foi investindo na vida dele, foi orando por ele, foi intercedendo por ele, foi amando ele. E quando você vê nele algumas atitudes de Jesus, e ele ficando mais cheio de Jesus e parecido com Jesus, aí você foi um discipulador de êxito. Esse é o limite de um discipulador. Até que seu discípulo seja parecido com Jesus. Para crescer, será necessário você entender que precisa de ajuda. Vença o orgulho e decida ser ajudado. Falamos também sobre isso agora. A dificuldade que nós temos de pedir ajuda, irmãos, é justamente o orgulho. O orgulho. Esse negocinho é muito complicado. Algo chamado orgulho. Vou repetir algo que o pastor Ledilson disse ontem lá na reunião. Deus tem falado com ele. Não é tempo, que cabe aqui também no discipulado, de nós oferecermos ajuda. Mas é tempo de pedirmos ajuda. Não é tempo de você oferecer ajuda, mas é tempo de você pedir ajuda.
O Senhor, nesse tempo, está nos ensinando a quebrar nosso serviço, irmãos. O serviço chamado orgulho. Sabe, às vezes a gente passa um momento ali difícil e não tem coragem de clamar. Eu sou fraco demais já. Qualquer coisinha eu já grito. Todo mundo escuta. Começou a arrochar, eu grito mesmo. Eu grito as pessoas que estão perto de mim, eu grito mesmo. Eu não vou ficar ralando sozinho, não. Eu tenho irmãos, Jesus me deu irmãos em Cristo Jesus, que nós estamos juntos. Me deu pastor, me deu homens de Deus, me deu discípulos, né? Eu não vou ficar sofrendo sozinho lá não, viu, Júnior? Não fica não, grita. Tem o pastor Ledinho, seu pai aí, tem o Francisco do seu lado aí, ó. Né? Dá um grito, não fica só. Entendeu? Vence isso. É necessário entender isso. Outro entendimento, irmãos. Discipulado é só para quem nasceu de novo. É só para quem nasceu de novo. Aquele que não nasceu de novo não vai entender isso, não dá conta de viver isso. Nós estamos com a igreja onde, às vezes, enche da multidão. E dá 1.000 pessoas, outra igreja tem 2.000 pessoas, mas lá dentro, o índice de pessoas que realmente nasceu de novo é muito pequeno. Viraram amigo do evangelho, viraram simpatizante do evangelho, mas ainda não nasceu de novo. Porque se você fizer uma pergunta lá no meio dessas pessoas, falar assim, o que é nascer de novo? Vocês vão ver o que eles vão responder. E às vezes nós como pastor levamos essas pessoas no ritmo religioso, na estrutura da igreja, e queremos que elas façam algumas coisas dentro da igreja. Você sabe por que nós ficamos aqui todo domingo? Irmãos, nós temos que completar a escala das 24 horas. Irmãos, vamos orar. Irmãos, vamos fazer isso. E alguns não vai. Quer que eu te responda por quê? Porque não nasceu de novo. Só isso. Porque não nasceu de novo. Véio. Quem nasceu de novo, não precisa mandar não. Véio. Quem nasceu de novo, vai. Vai, ele quer fazer. Ele não sabe nem como fazer, mas ele vai. Ele vai. Ah, o pessoal está indo aqui, está tendo uma voz, um chamado aqui, tocando a trombeta aqui, vamos embora. É aqui que nós vamos. Certo? Nasceu de novo. A mesma coisa é discipulado. É para quem nasceu de novo. Então não adianta você querer exigir algo de alguém que está 30 anos dentro da igreja e que não nasceu de novo. Você nunca vai conseguir colocar naquele lugar. Precisa colocar. Por quê? Porque ela acostumou com o evangelho. Ela acostumou com o culto. Ela acostumou... Até dizimista ela é. Alguns princípios da palavra ela pratica. Porque vai andando demais dentro da igreja, né? Sabe fechar o olho ali, adorar. Sabe muita coisa. Fica treinadinho, fica bom. Viu? Fica afiadinho. Às vezes até chega mais cedo no culto. E sabe muita coisa sobre o culto. Sabe as palavras quase todas de cor. Certo? O pastor abre a boca e fala um versículo que é completo, às vezes, mas não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Então, discipulado, irmãos, é para quem realmente nasceu de novo. Um coração ensinável. É a disposição para mudar. Nós precisamos, como discípulo, ter um coração ensinável, disposto, irmãos, para mudar. Se você entrar nesse entendimento de discipulado, se você não tiver esse coração, primeiro, ensinável e disposto a mudar. Nós precisamos ser ensináveis, irmãos, até mesmo por pessoas que são novas na fé. Você não sabe o quanto você, se você tiver um coração ensinável, você vai aprender com essas pessoas que são novas na fé. Você aprende com criança, você aprende de várias formas, se você tiver um coração ensinável. Até mesmo se alguém for discipular você, às vezes não tem a maturidade que você tem, com o entendimento espiritual. Se você for caminhar com essa pessoa e tiver um coração ensinável, você vai aprender muito com essa pessoa. Sempre Deus vai colocar pessoas próximas a você, para que você aprenda com elas. Sempre, sempre. Então tenha um coração ensinável, pronto para aprender. É necessário para que você cresça, para que você seja um bom discípulo, para que você seja um bom discipulador. Coração que está pronto para aprender.
disposto a aprender e a mudar. Por quê, irmãos? O discipulado é para quem realmente nasceu de novo. Aquela pessoa que não nasceu de novo, que virou um religioso, como eu falei, sabe tudo sobre culto, sobre igreja, você vai dar uma direção para ela e ela não vai. Você desgasta com essa pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. E a pessoa está da mesma forma. A vida dela não mudou. Aí sabe o que é que acontece? Você se sente como um discipulador ou como um pastor dessa pessoa frustrado. Fala, eu estou muito fraquinho em Deus, velho. Caminho com essa pessoa tem 5 anos e parece que a vida dela foi, né? Ela, ao invés dela crescer, parece que ela foi desaprender. Ela não cresce em Deus, ela não rompe em Deus, né? Mas o que ocorre? Porque ela não nasceu de novo. Então leva ela a entender o novo nascimento. Não tem problema não, irmãos. Fala, vem cá. Começa ali, pega uns textos bíblicos ali que fala de nascer de novo e leva ela a entender. Não fique com vergonha não. Fala, irmão, você não nasceu de novo. Por quê? Porque você está 4 anos do mesmo jeito. Você está 3 anos que eu estou caminhando com você e você está da mesma forma. Você não tem um coração pronto para aprender, não está disposto a obedecer, não está disposto a praticar aquilo que eu tenho te ensinado, a te instruir, a te discipulado. Então vem aqui, vou te ensinar o que realmente é nascer de novo. Aí leva essa pessoa a entender o novo nascimento, a ter uma consciência do que realmente é nascer de novo. Irmãos, é bom demais trabalhar com quem nasceu de novo. Você, quando trabalha com uma pessoa que nasceu de novo, ela errou, que a pessoa erra, como todos nós erramos. Mas você chega para exortar ela, às vezes na hora ali ela fica um pouco nervosa e tal, mas passa um pouquinho, ela quebranta. Poucas palavras que você dá com ela quebranta. Não, pastor, realmente, eu estava pensando aqui dentro de mim aqui agora, você está certo, eu errei mesmo. Eu vou lá pedir perdão para aquela pessoa, eu vou lá consertar essa situação. Não, o senhor está certo, eu pensei que eu estava certo, mas assim, eu estava pensando aqui agora. Entendeu? Nasceu de novo. É fácil caminhar com as pessoas assim, e nasceram de novo. Então você como discipulador, estou te dando uma dica, irmãos. Caminhe com essas pessoas com entendimento, gera nelas uma consciência se realmente elas nasceram de novo. Senão você vai se frustrar como discipulador e como pastor com algumas pessoas. Não tenha medo. Ah, pastor, ela tem 5 anos que ela está aqui na igreja, mas pode ter 10. É como eu falei, ela acostumou com a estrutura, mas ela não nasceu de novo. Leva esse discípulo a nascer de novo. Vamos começar do zero, porque você realmente precisa entender isso. Ele vai ficar um pouco bravo, tem 5 anos, até batizei nas águas, certo? Pois é, mas é necessário. A Bíblia diz que é necessário nascer de novo. Você quer ver o reino do céu, você quer entrar nele, então é necessário você nascer de novo. Nascer da água, do Espírito, certo? Para você entrar lá. Porque com essa religião aí não vai dar não. Entendeu? Então precisamos entender isso. Cristo é o seu Senhor. Entendimento de que a sua vida não é mais sua, como eu já falei. Então ser um verdadeiro discípulo de Jesus lhe custará simplesmente tudo. Pronto. O que vai me custar para mim realmente ser um discípulo de Jesus, pastor Wenda? Tudo. Tudo. O seu domingo não é mais seu. Ah, aqueles domingos que era bom demais, né? E comer o frango lá na casa da minha mãe. E depois dormia aquela tarde toda. E só vinha, né? Ele não é mais seu. Você não tem mais aqueles domingos. Ah, aqueles feriados que eu queria ir ficar 3 dias lá no tal lugar. Não tem mais. Então você não tem mais. Acabou, ué. Certo? Então, assim, o que vai te custar para ser um discípulo de Jesus? Tudo. Só que também ele te honra na hora certa. Tem momento que ele vai te levar na beirada de uma praia, que se você tivesse milhões, ele não te levava, né, pastor Jano? Fica tirando foto lá e passando para nós. Ele leva você em lugares que você também nunca poderia ir de outra forma. Entendeu? Seguir Jesus tem isso, irmãos. Tem um caminho estreito, mas também tem um lugar bom que ele te leva, tem alguns momentos. Né? Ele te leva para os lugares bons também. Não é só pedreira, não. E estrada de chão, não. Tem coisas boas. Mas o melhor ainda, irmãos, é o que está por vir. Amém. É isso que o apóstolo Paulo fala para nós. Né? Que nós precisamos, assim, aspirar a uma pátria superior. O melhor de seguir Jesus é isso. Há uma pátria superior para você e para mim.
Amém? Aleluia. Há uma pátria superior, irmãos. Sabe o que é isso? Vocês têm noção de que é isso? Lá nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Lá nem jamais penetrou no coração humano. A Bíblia diz, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós nem tem comparação, nós nem podemos imaginar, irmãos. Então vale a pena seguir Jesus. Não desista de seguir Jesus. Por favor. Não desfaça as suas malas mais cedo. Segue Ele. Ele vai nos conduzir para um certo lugar. Ser discípulo de alguém não é eu ser discípulo da pessoa, é eu ser discípulo de Jesus. O Senhor só confiou aquela pessoa ali para mim tratar, para mim instruir, para mim dar uns puxão de orelha. É necessário. Mas lá dentro você tem que ter uma consciência, eu sou discípulo de Jesus. Ser discipulador é isso, irmãos, é preparar as pessoas que estão caminhando com você para ser discípulo de Jesus. Os discípulos não são seus, não são meus, eles são de Jesus. Vocês estão preparando pessoas para isso, para chegar no certo lugar em Cristo Jesus. Nós estamos preparando pessoas para chegar no certo lugar. Quando nós fazemos tudo isso aqui com excelência, irmãos, eu tenho falado isso para os meninos do louvor, pessoal ali da mesa de som, Tiago, pessoal, nós temos que fazer de tudo para essas reuniões, por exemplo, quarta-feira e domingo, as pessoas chegarem aqui e o ambiente está propício para elas terem um encontro verdadeiro com Jesus. Deus da recepção, a ministração, o louvor, tudo que acontece aqui na preparação de uma reunião, de um culto, é para que uma pessoa entre naquela porta e tenha um encontro com Jesus. É isso que precisa acontecer, é esse coração que nós temos que ter. Há pessoas que entram para aquela porta de domingo aqui, irmãos, que nós não temos nem noção de como está a vida daquela pessoa. E ela senta numa cadeira dessa aqui, ó, e o coração dela está assim, ó, eu vou lá porque é o seguinte, é a minha última chance da minha vida. Se eu não ouvir uma palavra lá hoje assim, 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 eu vou tirar a minha vida. Se eu não ouvir uma palavra assim, assim, meu casamento hoje que acaba. Ah, se eu não ouvir isso, hoje eu faço isso. Eu vou matar aquela pessoa. Eu vou fazer isso. Então, adentra por aquela porta ali, irmãos, pessoas de todo jeito, com todo tipo de coração, numa reunião de quarta-feira, principalmente no domingo. Por isso, o nosso papel aqui é fazer com que as pessoas, o ambiente fique preparado para que as pessoas tenham verdadeiramente encontro com Jesus, ao entrar por essa porta. A pastora Tereza está na secretaria ali, e ela tem feito um trabalho maravilhoso, tanto na organização quanto espiritual. Ontem eu estava orando ali naquela sala à tarde, e chegou uma pessoa de Brasília aqui, odontóloga, mudou para cá, uma moça simpática, e ela viu a igreja aberta e entrou. E começou a falar com ela, falou assim, não, porque eu vi a placa, a igreja batista, lá em Brasília eu congregava na igreja batista. Que dia que é os cultos aqui? Como que é os cultos aqui acontece? E ela levou ela para dentro ali, irmãos, parecia que elas conheciam, e mulher é bom demais para conversar, né? Ela conhecia há muitos anos. Tereza atendeu ela assim, eu só lá dentro, né? Eu gosto de orar com a porta aberta lá. Atendeu ela muito bem. Ela falou, não, eu vou vir nos cultos, porque eu já gostei aqui já do atendimento, eu já gostei aqui do ambiente. Ela foi contratada pela prefeitura como odontóloga e veio trabalhar aqui. E tem outra coisa, tem outra colega minha que trabalha comigo, ainda não nasceu de novo. E aí eu preciso trazer ela também. Certo? Então, assim, o que acontece? Ela chegou num ambiente aqui e ela foi bem tratada. Se ela não foi bem tratada, ela não voltaria aqui. Entendeu? Então, assim, nós temos que ter essa sensibilidade. Que nós somos um agente de Deus para levar as pessoas a Jesus. Discipulado, irmãos, você lembra que os dois homens que desceram aquele companheiro no telhado para ter um encontro com Jesus? É aquilo ali. É aquilo ali. Tem momento que você vai ter que descer um companheiro para o telhado, se for preciso, para ele ter um encontro com Jesus. Porque tinha uma multidão, não dava para entrar mais para a porta daquela casa, imagina a cena. O camarada sobe lá, tira as telhas. Dificuldade, irmãos. Subiu um camarada que está lá doente na cama. Desceu o camarada ali, ó. O nosso papel, irmãos, é colocar as pessoas diante de Jesus. Daí para frente é com Jesus. Amém. É assim que funciona.
O que eles fizeram foi isso. Jesus está aí, ó. O que nós pudemos fazer para ele foi isso. Está diante do Senhor agora, ó. Daí para frente é com o Senhor. O milagre é com o Senhor. A transformação na vida dele, a salvação é com o Senhor. Eu sou só um agente de trazer ele e apresentar ele para o Senhor. Discipulado é isso. É você conduzir alguém a estar diante de Jesus. É você apresentar Jesus a ele ou a ela. É isso que nós somos enviados para isso. Só mais um tópico aqui para nós encerrarmos, irmão. O pessoal está um pouco cansado hoje, não sei se eu estou muito ruim para falar aqui, mas eu estou vendo que o pessoal está muito cansado aqui hoje. Acho que nós poderia ter usado aquela estratégia de sexta-feira passada, da adoração um pouco. O pessoal vem muito na sexta-feira, cansado, sabe, irmãos, das coisas dessa terra. E a correria está muito mesmo, para todo mundo, a gente entende isso. Mas nós precisamos nos desligar um pouco, sabe? Você precisa tirar um tempo para renovar suas forças em Cristo Jesus. Sabe, é necessário, irmãos. É tempo de olhar para cima. Esse mundo está nos consumindo. As 24 horas está muito pouco, parece, a sensação que a gente tem. Se pudesse ter 25 horas o dia, 26 horas, parece que estava pouco ainda. Né? É tanto problema que todo mundo tem para resolver, tanta situação, que a pessoa vem para uma reunião, mas vem cansado. Né? Eu vou lá levar meu restinho. Né? Estou julgando ninguém aqui não, irmãos. Eu sei que é difícil mesmo, mas é necessário. Sabe, é uma transformação de mente. Né? Nós temos 24 horas o dia, nós precisamos administrar bem essas 24 horas. Reputação versus caráter. 1 João, pastor Luiz, 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Amém. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém. O que é isso, pastor Wender? Reputação versus caráter. Está dentro desse contexto. O que é reputação? Eu coloquei, é o que as pessoas pensam a seu respeito. Reputação é isso. Nós estamos muito preocupados com o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Sim ou não? Quando você vai adiante do seu discipulador e você confessa a ele, ou você se desnuda diante dele, sabe? A gente fica preocupado com a reputação. Fica mesmo. Meu Deus, o que esse caboclo vai achar de mim agora? Principalmente quando ele é seu pastor. Olha, não vai deixar eu pregar mais, agora vai me colocar no banco, agora ele vai olhar para mim lá de cima, ele já vai pensar assim, ei, caboclo, você é um pecador aí nessa área. Entendeu? Então é reputação. E isso nos dá muito prejuízo na nossa caminhada. Por isso que eu falei reputação versus caráter. E o que é caráter? É quem você é de verdade. Reputação é aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito. Estou muito preocupado com isso, por isso eu não vou confessar, por isso eu não vou falar a verdade, por isso eu vou diante do meu discipulador, eu vou falar só até aqui. Eu vou falar só até aqui, porque o que ele vai pensar de mim? Agora o caráter não, mas o caráter é quando você é aquilo que você realmente é de verdade. Não, eu tenho falha nisso mesmo, irmão. Eu preciso da ajuda sua, pastor, meu discipulador. Eu preciso da sua ajuda porque eu tenho fraqueza nessa área. Irmãos, os homens de Deus que caíram em alguma fraqueza foi porque eles fizeram só isso aqui, ó. Só isso. Isso aqui te blinda. Isso aqui salva o seu ministério. Isso aqui salva o ministério de um homem de Deus, ó, ou de uma mulher de Deus. Isso aqui, ó. Quando você joga a sua reputação de lado. Às vezes é necessário, irmãos, até deixar o ministério um tempo. Lá no Davi Grupo, tinha aquela oficina dele lá, que ele faz com homens lá, que é muito forte. Ele dá alguns camaradas que estão com alguns pecados na igreja, e pastores, né, de igreja grande aí, ele fala, irmão, ó, você
precisa entregar a sua igreja um tempo para você ser curado. Você não pode ficar na frente daquela igreja assim, não, sim, não. Os que entendem e deixa, é curado, logo está de volta. E curado de verdade, porque aceitou o desafio. Mas aqueles que resistem a isso, é pouco tempo, o ministério dele acabou. Vai vir à tona aquela situação, e ele vai, e o ministério acabou. Por quê? Porque preocupou com a reputação. Porque ele não aceitou o conselho. Porque ele não quis ir para a luz. Porque ele não quis se desnudar. E dizer, não, aqui tem uma lepra debaixo dessa roupa aqui, ó. Vou abrir aqui, vocês vão ver que tem uma lepra aqui. O orgulho, né, soberba, a reputação impediu essas pessoas de mostrar a lepra para o profeta e ser curado. Então, nós precisamos, diante do nosso discipulador, da pessoa que o Senhor escolheu para caminhar com você, você precisa falar tudo. Você precisa ser nu diante dessas pessoas, para você ser curado, para você ser blindado e para que seu ministério cumpra na sua vida. O verdadeiro discipulado consiste em um relacionamento sincero e sem máscaras, onde o discípulo tem o papel fundamental de abrir o seu coração a fim de ser ajudado. É isso. Precisamos tirar a nossa máscara. É difícil demais, irmão. É difícil. É difícil, mas é necessário. É melhor tirar agora do que um rombo maior lá na frente. É melhor tirar agora. Irmãos, é interessante isso, que tanto que Satanás coloca um engano maligno nas pessoas, que quanto mais nós caminhamos nesse nível, alguns anos ali em Itaberaí, quanto mais aquele discípulo chegava em mim e falava algo da vida dele, mais eu via ele como homem de Deus. Interessante, parece que quanto maior era o pecado que ele me confessava, todas as vezes que eu olhava para ele, eu falava, ali é um homem de Deus. Eu nunca conseguia olhar para eles que me confessavam algo com os olhos de acusação, nem se eu quisesse. Interessante. Quanto mais eles falavam algo, mais eu olhava para eles e falava, ali é um homem de Deus. Corajoso. Tem hombridade. Hombridade. É lindo demais. É muito lindo. Então não se engane se você fazer isso com um homem de Deus ou uma mulher de Deus que vai acompanhar você, vai caminhar com você, que ela vai olhar para você com os olhos de acusação. Não vai. Não tem como você abrir seu coração com alguém, contar suas mazelas para alguém, e aquela pessoa olhar para você, ou então você olhar para aquela pessoa com os olhos de acusação. Você vai olhar para ela e falar, ali é um homem de Deus. Por isso que eu volto a dizer, glória a Deus pelo pastor que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Né? Semana atrasada ele colocou tudo isso aqui, ó, diante de mim e do bispo. Ele desnudou. Só que ele já tinha feito isso uma vez no microfone, na MCM. MCM lotado. Aí Entendeu? assim, a gente até falou, não, ninguém fala nada, ninguém filma, mas entenda, foi no microfone. Entendeu, irmãos? Então, assim, o que ele fez naquele momento ali? Ele se blindou. Meu Deus. Sabe o que é o meu coração com ele? Hoje, para mim, depois daquele dia, é um homem muito mais ainda de Deus. Porque teve a hombridade de falar aquelas coisas que ele falou. Então, assim, é assim que é o entendimento. Só que Satanás coloca no nosso coração a preocupação com a reputação. Aí eu vou contar para o meu discipulador, mas eu só vou até aqui, ó. Daqui para frente, falo, não, vou levar ele só até na sala. Nem na copa da casa ali, na cozinha muito menos. No quarto, nunca. Intimidade. Até na sala eu vou levar meu discipulador, vou permitir ele ir. Vou tomar uma água com ele até na sala. Aí não rompe. Não, irmãos, seja nu. Lá logo para a intimidade, fala mesmo. E seja livre, e vai crescer em Jesus, e vai decolar, e vai cumprir seu ministério. Amém? Omita tudo, né, pastor Leandro? Pega um papelzinho, né, pastor Leandro? Chama o caboclo lá em cima e fala tudo, né? Caboclo um dia encheu uma folha de caderno, irmão. Antes de começar a discipular, Deus falou com ele lá um dia. Pastor Leandro, você tem uma tarde aí para me ouvir? Falei, tenho, ué. Pensei que era coisa assim, rapidinho, né? Chegou lá com a folha de caderno. Tudo que eu lembrei, pastor Leandro, está aqui, ó. Quero ficar nu diante do Senhor.
Sabe o que eu faço quando eu vou ministrar aqui? Falo, pastor Leandro, vem cá, ora comigo aqui. Cobra minha vida aqui para mim, vou pregar ali agora. Eu vi ele muito mais depois daquele dia como um homem de Deus. Amém. Depois de tudo que ele me confessou. Eu aceito ele orar por mim. Está entendendo, irmãos, o Espírito? O coração é esse. Não deixe o engano entrar no seu coração. Tire a máscara. Tire a máscara. Vamos orar?